Produção. Pronto. Então, boa noite a vocês, caros integrantes desse projeto de extensão. Então, estamos hoje aqui para a nossa apresentação sobre quedas, né? Aliás, os primeiros socorros que devem ser feitos e o que devemos saber sobre os primeiros socorros em casos de quedas dos idosos. Então, essa apresentação vai ser feita por Mami e nosso estudante voluntário, e a gente vai buscar abordar, né, de forma prática o que fazer, o que evitar e quando buscar ajuda profissional no caso de quedas. Então, nosso objetivo é que essas informações sejam, né, compartilhadas com todos aqui, todos nós do projeto, e essa atividade faz parte, né, do nosso compromisso com uma educação em saúde mais próxima da realidade dos idosos da comunidade, de suas famílias, né, que valorize o cuidado, o conhecimento acessível e a promoção da vida, da saúde, com mais segurança e autonomia. Então, agora eu passo a palavra a Mami para que ele inicie a sua exposição. Então, Mami, você tem 30 minutos para a sua exposição e depois a gente vai discutir o que você compartilhar. Muito obrigado, professora. Boa noite a todos. Certo. Tá certo. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Aqui, Mamshah Ibrahim Diop, eu sou responsável hoje para apresentar o tema Os Primeiros Socorros em Caso de Quedas de Idosos. Sou aluno da UFPB e interno no 10º período. Passando os slides. Primeiro, a introdução. Né? A gente vai tentar embasar a nossa apresentação hoje. Por que a gente tem que falar sobre isso? Né? Qual é a importância desse tema hoje em dia? Segundo a IBGE, o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade, ele cresceu 57,4% na população do país em 12 anos. Esse estudo ele foi feito entre 2010 e 2022. Se a gente olhar muito bem o nosso gráfico, que está presente aqui no lado esquerdo, a gente vê ainda que o ápice da curva ainda está estreito e a base está maior, né? Mas se a gente dá um pouquinho de atenção e olha um pouquinho no meio, a gente vê que realmente tem um aumento da classe, né, das idades, que é entre 30 e 70 anos. E isso vai aumentando ao longo dos anos. Se a gente faz uma projeção de daqui a 20, 30, 40 anos, com certeza vai mudar esse gráfico. A gente vai, né, ter um ápice que é mais larga e uma base que vai se afinar muito mais. E nisso a gente tem que pensar quais são as ações que a gente pode fazer, né, para essa população que vem aumentando. A população idosa, ela vem aumentando muito, sendo que as coisas que a gente faz para melhorar as qualidades dessa população ainda faltam. É bom nisso a gente ver realmente quais são os critérios básicos que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar essa qualidade de vida dessas pessoas. Passando o slide. Aí, primeiro, as quedas são a terceira causa de mortalidade entre as pessoas com mais de 65 anos no Brasil. 70% acontece dentro de casa. Hoje em dia, é aconselhado até para o médico plantonista para ele não assinar a declaração de óbito e que tenha como causa a fratura. Então, a fratura não é mais uma causa suficiente para o médico assinar a declaração de óbito.
ele primeiro tem que mandar para o IML, porque realmente foi um levantamento de dados muito grande, e foi visto que a grande maioria dos óbitos nessa população idosa era provocado por uma fratura. A fratura levava essa pessoa para o hospital e, nisso, ela chegava ao óbito. Hoje, é aconselhado para que, quando chega esse tipo de caso, o médico ele manda o corpo para o IML, é esse IML que vai ser responsabilizado para fazer a declaração de óbito. Outro dado, no Brasil, a prevalência de quedas na população idosa residente em áreas urbanas foi de 25%. E essa taxa é muito alta hoje em dia, né? A gente sabe também que essas pessoas que moram nas áreas urbanas, elas têm um conhecimento maior, né? Elas têm uma alfabetização maior também. Então, elas conseguem uma certa disseminação e têm uma certa absorção das informações, diferentemente das pessoas que vivem geralmente no interior do país. Segundo os dados do Instituto Nacional de Trauma e de Ortopedia, a estimativa entre os idosos com 80 anos ou mais é que 40% sofrem quedas todos os anos. Isso é um dado muito importante. Então, todos os anos, 40% dos idosos que têm mais de 80 anos, sofrem pelo menos uma queda por ano. E a gente já sabe quais são os fatores que têm relacionamento muito grande com as quedas. Primeiro, a gente tem o trombo, né? Aí depois do TVP, a gente pode ter uma outra causalidade, uma outra consequência também, que é o tromboembolismo pulmonar. Um outro dado que foi levantado foi que uma boa parte dos idosos que vieram no IML com o diagnóstico de morte súbito tem um certo grau de tromboembolismo pulmonar. Esse semestre, quando eu rodei SVO, eu mesmo presenciei um caso desse, que o diagnóstico era o outro. Quando a gente foi abrir o corpo, a gente viu certos trombos mesmo, que dava para ver, e o diagnóstico era morte súbita, só que o idoso apresentava um tromboembolismo pulmonar, vários trombos, na verdade. E os fatores associados a essa ocorrência de quedas, eles são multidimensionais, destacando esse sexo feminino, né? Sobretudo depois da menopausa, né? Pela queda dos hormônios de estrogênio, que vai levar a, que vai levar a fraqueza dos ossos, a osteopenia, depois a osteoporose. E depois dessa osteoporose também, as mulheres idosas tendem a ter mais quedas pelo enfraquecimento dos ossos, né, basicamente. Tem também o fator da idade. Toda idade igual a superar 55 anos tende a ter mais quedas, né? Artrite, reumatismo, diabetes e outras doenças, né? De acordo também com o PNH, mais de 90% das fraturas de quadril, elas são causadas por quedas. A gente já sabe que a fratura de quadril, ela é muito grande. E não só a fratura, porque a fratura, ela vai levar ao imobilismo do paciente. E quanto mais o paciente fica acamado, mais tem risco para desenvolver TVP. E, como eu falei antes, quanto mais risco de TVP, mais risco de tromboembolismo pulmonar. E tromboembolismo pulmonar leva diretamente à morte súbita. Então, é tudo correlacionado. Quanto mais a gente previne esses critérios de risco, também vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E um outro fator, que a grande maioria, né, 3/4 de todas essas fraturas de quadril ocorrem em mulher. Isso é importante. As causas comuns de queda, né? Isso aí a gente já falou antes, que é os fatores físicos, os fatores ambientais e medicamentos. Os fatores ambientais, a gente pode falar sobre a iluminação da casa, os tapetes, né, os fatores físicos também, sobre o estado de saúde da pessoa, né? O fato de usar calçados adequados com a idade, os medicamentos, vários medicamentos, já foi falado, tem um relacionamento muito grande, uma relação entre o estado
do idoso, o estado tupuroso também, né? Como a pessoa se sente, se ela é realmente a visão. E tem muitos medicamentos que mexem muito com o estado do paciente, e isso tem que ser levado em conta. Agora, entrando no assunto em si, quais são os primeiros cuidados imediatos quando ocorre a queda de um idoso? Primeiro, a pessoa tem que manter a calma. E, em segunda parte, avaliar o estado da pessoa. Quando a gente fala em avaliar o estado da pessoa, é tipo a endoscopia. Primeiro, a gente tem que ver se o idoso ele é responsivo, se ele realmente está respondendo às suas perguntas, se ele está consciente ou não. E a gente tem que ver também o ambiente. Primeiro, se teve uma fratura, se teve uma abertura, né, dessa fratura ou não. E ver a parte da cabeça, se bateu alguma coisa com a cabeça ou não. E o terceiro ponto é não tentar levantar o paciente. Imaginemos, se o idoso tiver uma queda e essa fratura, é fraturar um osso, só que essa fratura foi uma fratura exposta, ou seja, aberta. Pode ser uma fratura exposta comunitiva simples ou uma fratura simples. E se essa fratura for uma fratura comunitiva, ou seja, vários pedaços, né? Fraturou e criou vários pedaços. Essa fratura, ela pode aumentar de gravidade quando a gente tenta levantar o paciente. E quando a gente tenta levantar o paciente, pode haver a lesão arterial, que faz com que a fratura saia de uma fratura tipo 3B, que é uma fratura cognitiva complexa, e ir para uma fratura 3C, que é uma fratura com uma lesão arterial. Aí, nesse caso, fica mais grave, até para o tratamento e para a recuperação desse membro. Aí, caso a gente vê tudo isso e não tiver realmente a capacidade de socorrer o paciente, a gente liga para o SAMU e fica perto do paciente. Mas tem também outro ponto, que é, mas se não houver fratura, se realmente o idoso caiu, mas você percebeu que ele está bem, não fraturou nenhum osso, o que a gente faz? Nisso eu trouxe um vídeo que eu achei muito interessante, bem educativo, que eu vou tentar passar aqui com a colaboração da internet. Vamos ver se vai abrir. Você clicou no vídeo porque, sim, parece que começou a aparecer agora, mano. Começou, sim. Tomber arrive à tous les âges, enfants, adultes et seniors, tout le monde est concerné. Pour les personnes âgées, les chutes se produisent le plus souvent à domicile et sont liées à 3 grands facteurs. L'aménagement de la maison, l'alimentation, le manque d'activité physique. Avec quelques gestes simples du quotidien, il est possible de prévenir les chutes. Il convient d'y penser. Après une chute qui n'a pas occasionné de blessures graves, rester par terre jusqu'à l'arrivée des secours n'est pas très agréable. Comment faire pour se remettre debout? N'hésitez pas à vous entraîner en suivant ces étapes. Pliez une jambe pour rouler sur le côté. Retournez-vous sur le ventre. Mettez-vous en position de chevalier, un genou à terre, l'autre jambe tendue. Puis à 4 pattes. Hissez-vous en vous tenant à une chaise ou à une rampe. La prévention des chutes se pratique donc au quotidien avec plusieurs astuces pour garantir votre sécurité, conserver votre capital santé et vous sentir en pleine forme. Un logement bien équipé, une alimentation équilibrée et la pratique d'une activité physique vous permettront de vivre chez vous en toute tranquillité. Pois bem, eu achei muito interessante esse vídeo, apesar de
um comentário numa língua diferente, que é o francês, mas é interessante porque a imagem, ela mostra muita coisa. E deixa eu fechar aqui. E aí, ver, né, passo a passo, de caso tiver uma queda, mas realmente não houver nenhuma lesão, nenhuma fratura, como que o paciente deve fazer? Ele deve dobrar a perna primeiro, virar e se apoiar pela barriga, tentar levantar ficar de quatro antes de se levantar. E antes de se levantar, ele depois apoiar numa cadeira ou no sofá mesmo e tentar se levantar. Isso é um passo a passo que eu acho que se a gente cortar o vídeo e talvez botar uma legenda ou uma fala mesmo em português, poderia ajudar muito, né? A gente pode botar nos grupos para os idosos se passarem, né? Passar o vídeo, entre aspas. E, próximo slide. Deixa eu fechar aqui. Isso. Aposentadoria. Como ajudar agora com segurança, né? Como eu falei antes. Ajudar é ajudar, mas a gente também não tenta ajudar e acabar atrapalhando. Primeiro, a gente pode usar cadeira, né? Qualquer mão firme como apoio. Só que tem que ser firme, né? Por não pode ser uma cadeira que não é firme. Às vezes o idoso vai lá apoiando e a cadeira desliza e cai de novo. Aí fica pior. Então, primeiro a gente pode usar cadeiras, um móvel firme como apoio. E orientar o idoso a se levantar devagar. Nada de ação bruscas para não piorar a situação. E tentar meu apoio emocional. Isso, com certeza, quem mora com o idoso já sabe que o idoso realmente precisa desse apoio emocional. Não como a criança, né? Como a professora tinha falado desde o início das aulas. Não tratar o idoso como criança, mas, para quem entende, ter um apoio emocional é realmente alguma coisa muito valiosa. E o que não fazer em caso de queda? Primeiro, não dar comida ou bebida se houver suspeita de trauma. Isso é fundamental. Porque se houver trauma, isso pode causar várias outras coisas, né? Broncoaspiração, essa comida pode ter uma laceração, né, do intestino e criar uma peritonite. Então, são várias coisas que podem acontecer. Então, é melhor não dar nem bebida, nem comida, até que a gente, né, percebe que realmente não houve nenhum trauma. E também não puxar pelos braços. Eu acho isso, tipo, nem sem risco de, depois de uma queda ou não, mas não se deve puxar um idoso pelos braços. Isso é coisa que acontece entre os jovens, gostar de dar apoio desse modelo. Mas, em caso de idoso, realmente a gente não pode fazer isso, porque o idoso é frágil. Realmente não é uma coisa para se fazer. E também evitar movimentos bruscos. Pode piorar. Por que não evitar movimentos bruscos? A gente pode pensar que realmente não houve fratura, mas essa fratura pode ser uma fratura pequena, a gente não percebe. E caso o idoso for fazer um movimento brusco, isso pode piorar essa fratura, pequena que seja, né? Mas pode piorar essa fratura mesmo. E qual é a prevenção, né? Para que isso não aconteça? Um acompanhamento completo. O idoso realmente tem que ter um acompanhamento completo de todos os profissionais de saúde, partindo do médico de família, indo para geriatria, médico endocrinologista. Ele tem que ter realmente uma bateria de profissionais que conseguem essa pessoa. Atividade física para reforçar o equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser tanto físico quanto emocional. O idoso ele tem que fazer atividade física, continuar sendo dinâmica e
Isso ajuda muito, tanto no aspecto físico como emocional. E a adaptação do lar. Isso já foi falado várias vezes também, mas é sempre bom bater nessa tecla de adaptar a, a casa com as necessidades das pessoas que moram nessa casa, né? Quando a casa tiver um idoso, adaptar a iluminação, os tapetes, os calçados, e as crianças saberem também que tem idoso, para não ficar brincando toda hora. E isso é importante, né? Para o bom convívio. A conclusão é isso, né? Todo mundo tem que tomar conta dos nossos idosos, porque uma vez na vida eles tomaram conta da gente, e no futuro também a gente vai ser idoso, se Deus quiser, e alguém vai ter que tomar conta de nós. Então é só a gente é aquela corrida, né, que acontece nas Olimpíadas. A gente passou o bastão para outra pessoa. Aí vira aquele círculo, né? A gente acaba passou o bastão e essa pessoa também tem que fazer o mesmo trabalho. Aqui estão as referências, a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde também, American Academy of Orthopedic também e American Physical Therapy. Então foi isso a apresentação e eu agradeço demais a atenção de vocês. Obrigado. Muito bem, Mami, excelente apresentação. E foi bastante clara a sua apresentação, no sentido de fazer com que a gente entendesse, né, de forma fácil e fluida. Muito bem. Eu gostaria de que vocês, caros integrantes do nosso projeto, fizessem seus comentários e o que é que vocês pensaram sobre esse tema, e o que vocês também poderiam comentar a respeito do que Mami falou. Isabela. Parabéns, Mami. Como a professora Riva falou, apresentação clara, de fácil entendimento. Eu gosto muito quando tem os exemplos, né? Porque você vai falando e a gente já vai logo o exemplo. E eu lembrei de um fato de uma pessoa que eu conheço. É uma senhora, quando você falou no início sobre os medicamentos, né? E ela toma um medicamento que causa confusão, eu não sei te dizer o nome, de ficar tonta, confusão mental, né? Eu acho. E ela justamente, esse remédio que ela tem que tomar, ela sofreu uma queda na casa, né? E aí tá a maior confusão na família, que uns filhos, é aquela família grande, uns filhos querem interditar a senhora, porque diz que ela está com problemas mesmo, já os outros dizem, não, é o remédio. Aí tá aquela confusão toda. Mas é justamente esse remédio que trouxe confusão e aí essa queda. Na verdade, não só foi uma queda, foram 3 quedas que ela já levou dentro de casa, justamente por causa desse remédio aí. Eu não sei nem qual é o nome do remédio. Eu não decorei o nome dele, mas que ele causa essa confusão aí mental, que de ficar tonta, né? E também sobre adaptação, né? Que Mami falou, inclusive a professora Riva falou naquela palestra, não foi? Que teve lá no SESC. Adaptação da casa, né? A partir do momento que vai, às vezes o idoso, ele ainda sobe escada, daqui a uns meses ele já não vai mais subir escada, então tem que ter essa adaptação. Vá adaptando o espaço que ele utiliza, né? Para conseguir ainda habitar, né? No local que ele mora, né? Essas adaptações. E aí também eu reflito sempre, sabe? Hoje, minha casa, ela estaria adaptada para mim, eu sendo idosa? Eu sempre tenho isso. Ou então eu pergunto para mim mesma assim, se eu fosse uma cadeirante hoje, minha casa estaria adaptada? Se eu fosse cadeirante hoje, tivesse algum acidente, que Deus me livre, que eu precisasse de usar cadeira de rodas? Eu respondo, não estaria. Eu, Isabela, arquiteta, a minha casa não estaria pronta para me acomodar, eu sendo idosa ou sendo cadeirante. Não estaria. Eu teria que ir para outro lugar, que
pudesse ser adaptável à minha condição. Sim, Isabela, muito bem. Todos nós temos um exemplo, temos alguém que nós conhecemos, seja na família ou entre amigos e conhecidos, né? Mesmo que não sejamos da área da saúde, a gente sempre tem alguém que nós conhecemos que passou por uma situação difícil por causa de quedas. Isso. E realmente é algo que a gente deve sempre pensar. Quando a gente fez a oficina e também a palestra, eu fiquei sempre refletindo sobre isso, né? Porque é algo que é tão intuitivo, mas que a gente não pensa de uma maneira assim natural, né? Só quando algo acontece ou quando a gente estuda o tema, né? Ou quando chega um paciente que teve história de quedas. Mas eu acho que esse risco está onipresente, né, na vida de todos nós, principalmente entre os idosos, pelos fatores de risco que já estudamos e que Mami revisou agora. Então, muito bem, obrigada pela sua participação, Isabela. E é uma grande reflexão, porque eu já passo a palavra para você, Eveline, porque, assim, como Mami disse, todos nós queremos envelhecer, né? A gente terá sorte, né? Quer dizer, eu já cheguei nessa fase, mas espero chegar numa fase assim muito mais adiante, né, da minha terceira idade. Isso tem sorte quem envelhece, né? E é isso que todos devemos pensar, nos outros e também no nosso futuro. Então, é uma reflexão bem legítima a que você tem e todos nós temos, Isabela. E agora eu passo a palavra para a nossa geriatra aqui do nosso grupo, a doutora Eveline. Por favor, Eveline. Boa noite mais uma vez a todos e parabenizo o Mami pela sua apresentação, foi muito clara, bem objetiva, realmente chegando ao foco e mostrando a importância, principalmente por conta do envelhecimento, né? Então, se há um maior número de idosos, o número de quedas vai tender a aumentar e muito nos próximos anos, né? E a gente se cuida para que nós não sejamos vítimas desses acidentes. Gostei muito da questão do atestado de óbito, é uma coisa que a gente reflete pouco sobre isso. Quantos casos de morte súbita, não é, que poderiam ter sido originados através de um tromboembolismo, como consequência de uma fratura originária de uma queda, não é? Talvez se a gente tivesse esse estudo agora maior, tivesse essas informações, melhor dizendo, os órgãos de saúde iriam valorizar mais os eventos de queda, iriam investir mais na prevenção de quedas. E o principal da temática de hoje, que é os primeiros socorros, não é? Também é de suma importância, e a gente fala muito em prevenção, mas as quedas estão aí ocorrendo, e também acho importantíssimo a gente já pensar no estudo futuro, de um projeto futuro de como a população em geral pode se comportar quando presenciar um idoso caído, né? No trânsito, nas ruas, nas calçadas, como é que a população tem que se comportar nessa situação. Muitos já sabem, ligar para o SAMU, mas mexe com o idoso, deixa o idoso quietinho, tem que tirar dali, se está quente o chão, tem que cobrir, essas situações que são comuns e tendem a se tornar mais comuns ainda, e que são importantes para também um debate posterior. Mas gostei muito, parabéns, e não sei se depois vai fazer alguma consideração. Sim, para finalizar, Fechamento, nosso encontro, né? vou fazer, mas é importante considerar essas questões práticas, né? Eu acho que a sua apresentação ela foi muito pragmática.
nesse sentido, né, de mostrar questões assim mais importantes, né, no dia a dia, o que fazer, o que é que se quais são as atitudes, né, que as pessoas que estão com o idoso, o próprio idoso, podem tomar, que até o Carlos também mencionou na palestra, né, que foi a primeira fase do nosso trabalho de educação no SESC. Então, todas essas questões me fizeram também pensar agora, né, porque a minha mãe sofreu uma queda, ela tem 84 anos, ela tinha 83 ainda, foi no ano passado. E foi assim, foi num estacionamento, né, bem grande, um sol forte, então a gente teve, e assim, teve uma solidariedade das pessoas que estavam ali por perto, muito grande, sabe? Muitas pessoas chegaram, uma já ia ligar ao SAMU, né? Porque quando a gente vê, né, uma pessoa assim, tão próxima, né, idosa, né, já que tem maior vulnerabilidade, cair, né, a gente fica com uma sensação, né, tem aquela sensação de pânico, né? Então, as pessoas chegaram, me ajudaram, e uma chamava o SAMU, outra pegava uma almofada, colocava, para não tirá-la, né, da posição, porque, como o Mami disse, a gente tem que ter muito cuidado, né, para não piorar as lesões que já podem ter acontecido, ou então até provocar uma lesão por mobilizar ou movimentar o idoso de uma forma inadequada. E aí ela ficou com a almofadinha, aí trouxeram um guarda-sol, não sei de onde veio esse guarda-sol, e ela ficou, né, com uma almofada e a gente esperando lá o SAMU. Então, são atitudes que muitas vezes são intuitivas, mas intuitivas também podem ser algumas medidas, né, intempestivas, né, como disse Mami, puxar o membro, às vezes está fraturado, ou então há risco de traumatismo raquimedular, né? E aí, quando se move, pode até piorar aquela lesão na medula espinhal. Então, tudo isso é de grande importância, né? Ainda que a gente, se a gente tem as informações, naquele momento a gente pode agir de uma forma mais prudente e ajudar, né? E ao invés de atrapalhar, né? Às vezes acontece, né? Às vezes as pessoas, na ânsia de ajudar, também elas podem prejudicar. Então, é importante ter o conhecimento, porque tendo o conhecimento, aí a gente, mesmo no momento de pânico, a gente pode agir de uma forma mais apropriada para ajudar a pessoa, né? Principalmente o idoso, naquele acidente. Então, muito bem, agora, obrigada, Eveline. E, Carlos, você gostaria de comentar o que o seu colega apresentou, que foi realmente muito boa a sua exposição, e aí eu gostaria de ter as suas considerações. Então, boa noite, né? Eu só gostaria de reafirmar, parabenizar a Mami pela apresentação e de reafirmar o que todos falaram aqui. Ele foi muito claro na apresentação dele, objetivo também. E a gente, muitas vezes, na faculdade, na graduação, eu percebo que a gente tem pouco contato com assuntos que tratam especificamente sobre a geriatria, né? Sobre os idosos. E como o Mami trouxe mesmo, né? É um público que cada vez mais está presente na nossa realidade, no nosso país, e que às vezes a gente acaba realmente passando despercebido o assunto no dia a dia, né? Então, realmente é um tema que deve ser estudado mais, deve ser mais debatido, tendo em vista a sua importância, né? Tá fechado, professor, o microfone. A gente também deve ter em mente, como o que Carlos disse, às vezes muitos temas, né, importantes são negligenciados na formação de vocês, né? Eu acho que também a extensão
contribui nesse sentido, né, de ter uma formação complementar, uma formação para questões que muitas vezes não são abordadas diretamente, né, na grade curricular. Isso é muito importante, Carlos. E no nosso projeto de extensão, assim como em todo projeto de extensão, a gente tem o nosso público-alvo externo, né, que foram as idosas lá do SESC, com quem a gente teve contato e teve essas duas reuniões, mas também tem um público interno, que somos nós, né? Então, esse público interno também aprende, né, também acaba, digamos assim, aproveitando de uma forma bastante construtiva, né, o que a gente vê nas nossas trocas, né, de saberes, de conhecimentos. Então, isso é muito importante também. Eu acho que na nossa apresentação final, no encontro de extensão, né, o ENEX, que será, eu não sei ainda quando será, mas quando a gente preparar tudo, né, aí a gente vai ter duas apresentações, né, a de Carlos, como aluno bolsista, extensionista bolsista, e Mami como voluntário. Então, a gente tem já esse material que ficou como um artigo na revista do CCM, tem esse outro que nós vamos, e talvez até mais um, né, Eveline, pensando aí em fazer um recorte desse material coletado na oficina, então, e outro que mostre o que a gente observou na oficina, né, assim, por meio desse teste, por meio da entrevista, né, que Isabela fez, o teste que Eveline executou, né, pelo que a gente teve na oficina, aqueles resultados vão ser dados que estão ali consolidados, mas falta analisar e escrever. Então, essa vai ser outra. Mas eu acabo de pensar, né, pelo que vocês falaram, em outra coisa que a gente pode também ter como produto. A gente, no mesmo projeto, às vezes a gente tem vários produtos, né? Então, a gente pode também falar sobre o resultado do projeto em termos de contribuição formativa para nós, né, enquanto Mami e Carlos, como estudantes de graduação em medicina, Isabela, como participante do projeto de extensão, né, como arquiteta e servidora da UFPB, né, do nosso Centro de Ciências Médicas, Eveline como geriatra, né, e eu como a coordenadora, e também Maroja, né, como coordenador adjunto do projeto. Então, o que é que nós digamos, aprendemos e qual foi a contribuição que o projeto trouxe para a gente? Isso também poderia ser... E aí a gente poderia até também mostrar o que foi abordado em cada uma das reuniões. Tá? Então, foram 4 reuniões até agora, ou foram 5? Acho que foram 5, porque teve aquele em que a gente se reuniu para organizar e planejar a oficina, né? Isso, então, foram 5 com a de hoje, falta a de Isabela, e falta a reunião final, que a gente vai falar tudo o que nós tivemos, né? Que já vai ser uma prévia, né, das apresentações do ENEX. Aí a gente vai, aí nesse caso a apresentação será minha, então eu vou apresentar, né, a síntese, né, do que nós tivemos no projeto. E aí a gente já vai discutir, né, e isso já vai contribuir também para a nossa apresentação final. Então, dito isto, eu vou apenas fazer um breve feedback, né, eu achei que a sua exposição, como eu já mencionei, né, teve muitos pontos fortes, Mami. Você mostrou uma contextualização sólida, né, partindo de uma questão mais geral, iniciou com a pirâmide populacional, né, e a tendência, né, de envelhecimento da nossa população, e o que ancorou muito bem a importância do tema. Então, você usou dados, né, que você pesquisou e também casos reais, quer dizer, um caso que você vivenciou. Então,
o fato de você ter trazido experiência sua como estudante no seu estágio, né, no Instituto Médico Legal, faz com que fique muito mais vívida, né, a, a, o conhecimento que você compartilhou, né? Então, você trouxe, em termos de pesquisa, você trouxe a incidência de quedas, você trouxe o relato que você viu no IML, o caso, né, de morte súbita, com fenômenos trombóticos, né, que deu peso e deu concretude, né, à sua apresentação. Foi muito interessante, então a gente pode esquecer vários aspectos aqui da apresentação, mas a gente vai sempre lembrar dessa questão que a Evelyn também mencionou, né, de a gente pensar que, por exemplo, a morte súbita por queda, a gente pensar que pode ser por um tromboembolismo, pela imobilidade que o idoso muitas vezes permanece, né, após a queda. Pode ser também essa queda ela pode também não ter sido acidental, essa queda pode ter sido, né, a gente não sabe. Então, qualquer morte súbita que tenha sido por uma causa acidental, é importante, como disse muito bem Mami, encaminhar essa pessoa que foi vítima de um acidente e que acabou morrendo em virtude desse acidente, encaminhar para o Instituto Médico Legal, né, ou o Serviço de Verificação de Óbitos, mas quando é uma morte violenta é né, para o IML. Isso aí é uma questão de vivência que nem Mami, né, e nem Carlos vão esquecer, e principalmente Mami, né, que viu esse caso, para que você veja que as vivências práticas, elas nos marcam muito, né? Então, e assim a gente aprende para o resto da vida, né? Então, você também mostrou uma relação interdisciplinar, não é? Você elaborou a ligação entre pós-menopausa, diabetes, artrose e outras doenças crônicas. E também você fez uma transição assim bem clara ao foco prático da exposição, né? Depois da revisão dos fatores de risco, você conduziu muito bem o grupo até o tema central, que foram os primeiros socorros em casos de quedas em idosos, né? O vídeo ilustrativo também foi excelente, e a escolha desse vídeo, mesmo em uma língua que a gente não domina, mas isso, assim, é como você disse, a imagem ajuda muito a demonstrar, né, o que você está querendo dizer, né? Então, aquela velha máxima, né, de que a imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, e assim, francês, né, porque o idioma nativo do Mami é francês, né, Mami? Mas, assim, mesmo assim, foi bastante nítida pelas ilustrações, pelas figuras que tinha, né? Então, como eu disse, as imagens ajudaram muito, né? E você mostrou também muito esse equilíbrio entre teoria, né, pelo que você pesquisou, e esses exemplos práticos, né? Então, muito bem, eu acho que para a gente encerrar, né, eu só vou finalizando também esse feedback, junto aos feedbacks, né, de Isabela, Eveline e Carlos, né, você fez um trabalho muito rico, né, de levantamento, e também, assim, acho que ficou memorável, né, o conjunto de aspectos que você trouxe, né, para os colegas extensionistas, e parabéns pelo empenho, né, e isso também vai ajudar na sua própria apresentação no ENEX, né, que é o encontro de extensão. Certo? Então, foi muito bom o nosso encontro hoje, foi muito boa a apresentação, as discussões, e eu sempre fico satisfeita e contente quando eu aprendo, né? E a gente aprende todos os dias, não é isso? Então, muito bem, a gente tem podemos... Eu vou só encerrar aqui a nossa gravação, vou encerrar aqui, para gravar.